Boa noite, igreja. Está começando mais um culto online da Igreja Batista Iberiana. Eu quero te convidar a vir louvar junto com a gente. Você que nos visita é muito bem-vindo, sinta-se à vontade, embora que nesse formato assim um pouco mais distante, mas não menos caloroso e receptivo. Em nome de Jesus, eu quero convidar todos a virem louvar conosco, a engrandecer o nome do Senhor e dizer como Ele é bom e que as suas misericórdias, dar graças pelas suas misericórdias renovadas a cada manhã. Hoje é um dia especial, um dia de ceia e também um dia que se comemora o Dia das Mães. Especialmente esse domingo eu não pude abraçar a minha mamãe, pelo fato de estarmos isolados socialmente em quarentena, mas não por isso meu abraço chegou até ela. E eu quero te dizer, mamãe, que eu te amo imensamente. Hoje foi um dia realmente muito difícil, porque eu não pude te ter por perto, como sempre a gente está nessas datas importantes, né? Mas que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, e como você faz falta, e como eu te amo, e quero deixar aqui todo o meu carinho para você essa noite. E vamos louvar ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos dar graças a Ele, vamos, em nome de Jesus, engrandecer o teu nome essa noite. Senhor, nós te rendemos louvor, Pai. Nós queremos te dizer que o Senhor tem livre acesso aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai amado, vem sobre a minha vida aqui agora, vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de cada família que recebe agora essa transmissão, Senhor. Que em nome de Jesus, o teu louvor, Pai, inunde as salas, inunde os quartos, Pai amado, inunde os corações de quem estará assistindo, a começar do meu próprio coração, Pai. Em nome de Jesus, que cada canção que entoaremos aqui hoje, Senhor, seja para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino, Pai, avance, Senhor, em nome de Jesus, e para que o teu nome seja reconhecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é incomparável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sobre isso que iremos cantar agora. O meu Deus, o seu Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está aqui nesse lugar agora, está aí na sua casa também. Vamos louvar juntos e dizer que Ele é incomparável. Aleluia. Feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está atrelada a ti, Senhor, incomparável és. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável.
Não há outro igual a Ti, Jesus. Nós te damos louvor, Pai. Nós te prestamos culto, Senhor, porque Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Adoramos Ele em espírito e em verdade. Independentemente de estarmos num templo convencional, aí no seu lar, é o templo que o Senhor quer habitar, é no seu coração que Ele quer habitar. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Senhor, essa noite te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. Senhor, é que vivemos. Queremos dizer isso, Senhor, de todo o nosso coração. Queremos nos entregar, Senhor, essa noite. Venha, Pai, sobre nós. O nosso prazer é te adorar, o nosso prazer é te louvar, Jesus. Aleluia. Queremos que em nome de Jesus o Senhor se faça presente aqui nesse lugar, durante esse culto, Senhor.
engrandecer o teu nome, Santo Espírito de Deus. Vem, Pai, em nosso meio. Vem, Senhor, durante esse culto e fala, Pai, aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, você é nosso convidado também a depositar aquilo que o Senhor tem te entregue através dos nossos dízimos e ofertas. Nesse momento, aparecerá uma tela aí na sua televisão, no seu tablet, no seu celular, e você poderá fazer, através desses números da conta que aparecem para você nesse momento, a transferência bancária em prol de recursos que ajudarão a Igreja do Senhor também nesse momento, e muitos irmãos que precisam realmente desses recursos. A igreja não pode parar nesse momento e as suas ofertas contribuem para que o reino do Senhor avance. Então vamos declarar que o Senhor é exaltado e para sempre Ele reina, em nome de Jesus. Cante comigo. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Vamos juntos declarar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, para todo sempre. E a fidelidade do Senhor é a mesma. Ele tem nos sustentado. Nada tem nos deixado faltar. E é sobre isso que queremos cantar agora, sobre a fidelidade do Senhor. Os olhos dele revelam quem nós somos. Ele reconhece e sabe tudo aquilo que nós temos sentido. Em nome de Jesus, cante comigo essa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada
coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só vontade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei e não posso negar que quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. É só isso que precisamos, do olhar do Senhor. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei e não posso negar que quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. E quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito de Deus, continua conosco, Pai, inundando os nossos lares, inundando os nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor, pela palavra de Davi, para que o Senhor continue entrando em nossos lares, Pai. Tira de nós toda e qualquer distração que esse ambiente digital ele nos leva a ter, Pai. Que em nome de Jesus a nossa casa, a nossa sala seja inundada da tua paz, Senhor, da tua graça e do teu amor. Ser com Davi, ser com a palavra que será ministrada, Pai, que ela penetre fundo em nossos corações e nos traga transformação, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olhar a vida de frente, os perigos incertos que nos rodeiam, é tarefa necessária, mas difícil. Como podemos ver Deus em meio a tudo isso? O medo nos toma, nossa incapacidade reina, de nada sabemos. Como enfrentaremos o desconhecido futuro? Estaria o Senhor ausente das tramas dessa vida?
Estremecidos, nos rendemos a Ele. Deles são as respostas. Em nós, só temos perguntas vãs. O temor do Senhor encoraja e o coração medroso revigora, deixando o egoísmo. É preciso nos voltarmos para Deus. Ele nunca esteve ausente, nem um minuto sequer. O seu propósito continua em curso. Cabe a nós nos expormos corajosamente até o fim. Então, o dia mau pode se levantar, mas a palavra final é dele e não falha. O perigo pode vir, mas a providência de Deus é certa. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Hoje nós vamos falar sobre as reviravoltas da vida. Na semana passada, nós demos início a uma nova série de mensagens baseada no livro de Esther, na história de Esther. Nós conhecemos e falamos sobre dois personagens, o rei Assuero, mais conhecido como Xerxes, era o seu nome persa, e a rainha Vasti. O trecho que nós vimos na semana passada, capítulo 1 do livro de Esther, demonstrava a ostentação e a vaidade de Xerxes. Xerxes reinou sobre um dos maiores impérios da história da humanidade. E naqueles dias ele decidiu passar 6 meses se exibindo, ostentando a sua riqueza, ostentando o seu poder. E ao término desse período, ele decidiu dar um banquete. Nós falamos que esse banquete durou 7 dias, foi um banquete aberto a todos os moradores de Suzã. O texto descreve o lugar do capítulo 1 de Esther com muita suntuosidade. Era um lugar que tinha colunas de mármore, cadeiras de ouro e de prata, pisos de mosaico com pedras preciosas, o vinho real era servido à vontade e era servido em taças de ouro. Nós falamos também sobre como essa necessidade de ostentar é algo perigoso, como isso acontece em várias áreas da nossa vida, não só relacionada aos bens materiais, mas como isso tem a ver com as nossas inseguranças, seja em que área for. E todos nós temos inseguranças. Em alguma área diferente da outra, às vezes as nossas inseguranças podem ser em medidas diferentes, mas essas inseguranças nos levam a usar a máscara da ostentação para termos algum reconhecimento das pessoas. Isso evidencia as nossas marcas. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós ouvimos muitas coisas na infância, na adolescência. Nós sofremos situações difíceis e tudo isso muitas vezes nos leva a querer viver o presente, sempre querendo provar algo para as pessoas. Xerxes era um homem da ostentação, mas possivelmente ele sofria de muita insegurança. Os historiadores dizem que ele se autodeclarava rei dos reis, mas quando ele chamou a rainha Vasti para exibi-la aos nobres e aos oficiais, a rainha se recusou a ir. Então, o poderoso Xerxes foi contrariado pela própria esposa. E isso o levou a expulsar a rainha Vasti da sua presença para sempre. Ele emitiu um decreto. E também levou Xerxes, seguindo o conselho dos seus sábios conselheiros, ele passou então a procurar uma outra mulher que ocupasse a posição de rainha. Nós entramos hoje então no capítulo 2 do livro de Esther. Eu quero ler esse capítulo por partes, nós vamos tratar do capítulo todo, mas eu quero ler por trechos e ir comentando trecho a trecho. Então abra sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei
e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Deixa eu dar uma explicação sobre isso, mas antes vamos orar. Mais uma vez. Pai amado, fale conosco, por favor, mais uma vez, mais um culto nesse domingo. Toque os nossos corações e traga ensino para nós. Não permita que a boa semente da Tua palavra seja desprezada pelo nosso coração, mas que, pelo contrário, ela encontre no nosso coração um terreno muito fértil e possa crescer e possa dar um bom fruto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os historiadores dirão que possivelmente houve um intervalo de 1 ano entre aquele episódio lá com a rainha Vaste e essa busca por outra rainha. Alguns comentaristas dirão ainda que no versículo 1, quando diz assim, cessou a indignação de Xerxes e ele se lembrou de Vaste. O que estava por trás dessa fala era a saudade do rei pela rainha Vaste. No entanto, ele mesmo havia decretado algo contra ela, ele não tinha como voltar atrás. E diante daquele sentimento do rei, daquele possível arrependimento, os conselheiros decidiram colocar logo em prática a sugestão que tinha sido dada lá no capítulo 1 de escolher uma nova rainha para o rei. O texto fala sobre virgens lindas para substituir Vaste e apaziguar a saudade do rei. Então viriam moças de cada uma das 127 províncias do império para o harém do rei Xerxes. Hegai era o oficial responsável por elas. E aqui, quando o texto diz que Hegai era o oficial responsável por elas, a palavra hebraica para oficial é eunuco, ou seja, um homem castrado. Só os eunucos tinham acesso às dependências das mulheres. E por estar em contato direto com as mulheres, os reis costumavam castrar esses homens. Cada uma daquelas moças receberia um tratamento de beleza. Esse tratamento de beleza vai ser descrito ainda na sequência do capítulo. Mas eu penso que nesse ponto é preciso desmistificar algo. É muito comum as pessoas pensarem nesse ponto dessa história de Esther com um certo romantismo, como algo que encantava aquelas mulheres envolvidas, algum tipo de sonho de Cinderela. Moças das províncias que agora iriam concorrer pela possibilidade de se tornarem rainha de um grande império, como se esse fosse o sonho das suas vidas, sabe? Aquela história da oportunidade de ouro que elas sempre esperavam. E não era bem assim. Aquelas moças deveriam estar profundamente apreensivas. Lembrem, nós estamos aqui num contexto onde a poligamia era algo comum. As moças que não fossem escolhidas como rainha, elas fariam parte do harém do rei. Então elas não voltavam para casa. Não fui aprovada no concurso, voltei para casa, vou reconstruir minha família. Não, vou procurar um homem com quem casar. Não, elas se tornariam concubinas. E certamente o rei sequer lembraria o nome delas e elas sequer voltariam a estar na presença do rei. Aí você pode dizer assim, Davi, mas elas estariam no palácio. Sim, claro que elas iriam desfrutar a partir daquele momento do luxo da realeza, da boa comida, da boa bebida, dos confortos, da riqueza, porque Xerxes era um homem muito rico, como nós vimos no capítulo 1. Mas, meus irmãos, isso seria apenas uma forma de compensar a ausência de um marido e de uma família. Naquela época, os reis tinham centenas de mulheres e não era somente por questões de luxúria.
as muitas mulheres era também uma questão de poder. Isso significa que os reis não tinham relações íntimas com todas aquelas mulheres. E ainda que ele fizesse um rodízio entre elas, por serem muitas, elas teriam relações com aquele rei uma vez ao ano e olhe lá. Então, entenda o contexto, elas estavam fadadas a viverem como solteiras, embora não fossem solteiras. Elas estavam fadadas a viver sem carinho, sem afeto, sem marido, ou pelo menos um marido presente, sem relações íntimas, sem filhos, dividindo o espaço com centenas de outras mulheres, o que fazia delas simplesmente um número para o capricho do rei. Claro, elas buscariam compensar tudo isso com uma vida boa do palácio. Mas não dá para romantizar isso. Esse era um contexto de total objetificação da mulher. O texto dirá na sequência, nós vamos ler daqui a pouco, que elas iriam se sujeitar agora a um tratamento de beleza durante um ano. Nós vamos ler isso mais adiante. Mas imagine isso comigo, especialmente você que me ouve agora e que é mulher. Você se sujeitar a um tratamento de beleza durante um ano, para no final um homem escolher ou rejeitar você, como quem escolhe ou rejeita um produto numa prateleira. Você chega, ele olha, me diz, não, essa aí eu não gostei não, vai, a próxima. E aí ele avalia e diz, não é muito o meu gosto, vai, entra outra lá. Isso era humilhante, especialmente para aquelas que eram rejeitadas. Isso significa que depois de um ano se cuidando muito, você não foi considerada bonita o suficiente. Dificilmente isso não afetaria uma mulher. Eu estou detalhando essa cena, porque mais na frente, nos capítulos seguintes, Deus também usa essa situação reprovável para promover a providência e a salvação do seu povo. E o texto segue, veja comigo o versículo 5. Nesse tempo, vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esté não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esté estava e o que lhe estava acontecendo. Meus irmãos, 2 personagens novos são inseridos aqui, são introduzidos nessa história. Hadassa, mais conhecida como Esté, e Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução da sua Bíblia. Eu expliquei na semana passada que Hadassa era um nome hebraico, que significa murta, e murta é uma planta
para ornamentação e ela é usada também para extrair óleos terapêuticos. E Esté era um nome persa, que significa estrela, o que muito provavelmente era uma referência às flores da murta, que tinham um formato de estrela. Esté é a estrela dessa história, é a nossa personagem principal. Ela era órfã, judia, foi adotada por seu primo mais velho, Mardoqueu, e foi educada por ele. O versículo que a gente leu diz que ela era atraente e muito bonita. É o que diz a versão da NVI. Em hebraico a definição é mais específica. Diz que ela era bela de formas e linda de se ver. Entre as moças selecionadas para esse concurso de beleza estava Esté. E nós não sabemos, não é possível dizer com convicção se ela foi para esse concurso de livre e espontânea vontade ou se ela foi obrigada, mas o fato é que ela estava lá. Flávio Joséfo, quando ele escreve a história dos Hebreus, ele diz que havia cerca de 400 moças selecionadas para esse concurso. Outros estudiosos vão falar da possibilidade de quase 1.500 moças. Era muita gente, seja numa hipótese ou em outra. De cara, nessa história, algo muito positivo aconteceu para Esté, porque Hegai, o oficial, o eunuco, que eu já expliquei, encarregado daquele harém, simpatizou com Esté. Já foi logo dando um tratamento de beleza, uma comida especial para ela. Esté silenciou sobre o seu status, ela não disse que era judia, seguindo o conselho do seu primo pai, Mardoqueu. Certamente Mardoqueu deu esse conselho para Esté para que isso não a desfavorecesse. O texto não aponta que Esté tenha mentido, ela simplesmente ficou calada. Isso nos revela duas marcas de sabedoria na vida de Esté. Ela ouviu Mardoqueu, que representava seu pai, e ela soube ser discreta. E por que isso é um sinal de sabedoria? Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13. Versículo 1 diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E o versículo 3 diz: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, Esté sabia ser discreta e Esté também ouvia o conselho do seu pai. São sinais de sabedoria. Aos poucos a gente vai desenvolvendo e conhecendo melhor essa figura de Esté. Esté e Mardoqueu, o seu primo pai, eu vou chamar de pai de agora em diante, eles ficaram totalmente separados. E por isso, todos os dias o texto diz que ele ficava rondando o lugar para saber se estava tudo bem com Esté. Quando eu penso nessa figura de Mardoqueu, eu sempre penso como sendo aquele paizão que se importava muito com Esté, que cuidava bem de Esté. Vamos continuar o texto. A partir do versículo 12. Diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Meus irmãos, a Pérsia, a Índia, a Arábia eram muito famosas por seus perfumes aromáticos. O óleo de mirra, que é citado aqui no texto, era muito valorizado por causa do seu perfume doce. E esse tratamento estético que foi promovido aqui nesse capítulo era algo levado muito a sério naquele tempo. As noivas costumavam ter um rigor muito grande nesse tratamento estético. Até hoje em dia se tem isso, mas naquela época era ainda mais acentuado, o famoso dia da noiva. Eu não sei se é esse mesmo termo que se usa, mas é aquele momento em que a noiva vai ter um tempo ali de relaxamento, de massagem, de maquiagem, de mil coisas que demoram muito tempo. Os homens não têm paciência, mas as mulheres costumam adorar. Após um ano de embelezamento, as moças compareceram à presença do rei e o texto diz que elas podiam levar do harém aquilo que elas quisessem. Essa é uma referência aos ornamentos que elas quisessem. Elas podiam escolher as joias, as roupas e tudo mais que elas decidissem escolher. Isso fazia parte do concurso. De acordo com aquilo que elas escolhiam, de acordo com as preferências delas, elas seriam avaliadas no seu bom senso e no seu bom gosto. E ao mesmo tempo, isso demonstraria características pessoais daquelas moças. Se elas eram mais discretas, se elas eram mais extravagantes, aquilo que nós vestimos fala muito sobre nós, sobre nossa personalidade. A esse respeito, Esté foi aconselhada por Hegai. E mais uma vez Esté foi sábia. Esté ouviu o conselho do eunuco e dessa forma ela agradou o rei. O eunuco disse para ela: olha, é melhor você usar isso, não muito disso, não muito daquilo, isso aqui, vai uma coisa mais básica, não sei. E ela escolheu só aquilo que o eunuco havia indicado. Nesse processo todo, desde o episódio com a rainha Vaste, lá no capítulo 1, até esse ponto, 4 anos se passaram. A gente lê na Bíblia como se isso fosse no estalar de dedos, mas muito tempo se passou nesse processo. Esté foi eleita, foi escolhida como rainha. O rei deu um banquete, porque o momento exigia isso. Foi proclamado um feriado. A palavra hebraica, quando fala desse feriado, dá a entender que houve algum tipo de isenção de imposto. Então o povo ficou muito feliz. E o rei distribuiu presentes. Esses presentes certamente eram porções de comida para que o povo pudesse também celebrar e se banquetear. Vamos para a última parte do capítulo então. Diz assim, versículo 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esté havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esté, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Meus irmãos,
uma conspiração foi descoberta. Mardoqueu, pai de Esté, estava sentado, o texto diz que ele estava sentado junto à porta do palácio real. Essa informação é importante, nos aponta para o contexto histórico, porque era nesse lugar, ali nas portas do palácio real, onde os casos da cidade eram julgados. Enquanto os litigantes, os envolvidos no processo, no julgamento, eles ficavam de pé, o rei ou oficial nomeado ficava sentado. Então, muito provavelmente, quando Esté foi nomeada rainha, ela fez com que Mardoqueu fosse nomeado juiz, o que na hierarquia persa era menos valorizado do que é para nós hoje. Era algo importante, mas de menos valor do que representa para nós. Se lembrem que entre um intervalo e outro nesses textos, um tempo maior do que a gente imagina passa. Então, Mardoqueu agora tinha acesso a mais informações do que antes. Ele tinha acesso às câmaras reais. Ele podia ouvir as conversas dos oficiais. Todo mundo sabia que ele era judeu, mas não sabiam que ele havia criado Esté. A essa altura, a identidade de Esté permanecia secreta. Se não fosse isso, ela poderia até mesmo ter conseguido um trabalho superior para Mardoqueu. Se ela pudesse dizer, olha, esse foi o meu pai, foi o homem que me adotou, foi o homem que me tomou como filha. Mas ela não poderia dizer isso. Por isso, ela colocou ele naquela função, certamente de uma maneira muito discreta e provavelmente como uma forma de honrar Mardoqueu, pelo seu cuidado, educando-a como filha. Mas ela não podia fazer muito mais do que isso, para não se expor e não se colocar numa situação difícil. Nesse contexto, Mardoqueu ouviu uma conspiração dos oficiais para assassinar o rei. E ele fez um trabalho de detetive. Ele descobriu o plano, ele contou o plano para Esté, Esté contou o plano para o rei averiguou os fatos, confirmou que tudo aquilo era verdade e aqueles dois oficiais em questão foram enforcados. Muitos reis foram assassinados por seus servos mais próximos, inclusive o próprio rei Xerxes. Mas o livro de Esté não vai falar nada a esse respeito, a gente encontra essa informação através dos historiadores. Então, Mardoqueu salvou a vida do rei, mas nós não vemos o rei honrando Mardoqueu por isso. O rei sequer agradeceu. No entanto, essa informação, esse fato, ele é importante, você precisa guardar ele na mente, porque ele se tornará muito relevante no decorrer dessa história. Mas, meus amados, nós encerramos então o capítulo 2. E a pergunta é, o que é que nós podemos extrair de lição desse capítulo 2? Além de todas essas informações importantes sobre a história, nós estamos no desenvolvimento da história, por que que o tema dessa mensagem é as reviravoltas da vida? Nós temos aqui, meus amados, a história de uma menina órfã, judia, que foi adotada, que foi amada, que foi educada e se tornou a rainha de um dos maiores impérios da história. O texto não é tão explícito assim quanto os cuidados de Mardoqueu para com Esté, mas as atitudes de Esté evidenciam isso. Você consegue ler o texto e perceber que Esté respeitava Mardoqueu. Ela seguiu os conselhos de Mardoqueu. E aqui nós lemos no versículo 20, diz assim, Esté havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Então veja só, Esté não estava mais sob a tutela de Mardoqueu, não estava mais debaixo da autoridade de Mardoqueu, mas ainda assim ela continuava ouvindo os conselhos dele e se sujeitando à autoridade dele. Isso mostra
que ela confiava nele e se submetia a ele. Ela tinha certeza desse cuidado de Mardoqueu, como uma filha que tem certeza do cuidado do seu pai. Enquanto Esté participava daquele concurso de beleza, nós vimos que Mardoqueu dava um jeito de acompanhar tudo o que acontecia com ela, porque ele não conseguia deixar de se preocupar com essa distância. O que é que está acontecendo com Esté? Ela está precisando se sujeitar a quê? E por mais que esses concursos eles acontecessem em segredo, porque eram dentro do palácio, a Bíblia não diz como e nós não sabemos como, mas Mardoqueu dava um jeito de acompanhar o que é que estava acontecendo com Esté e o que é que ela podia estar passando ou sofrendo naquelas circunstâncias. E quando Esté se tornou rainha, mais uma evidência de que essa relação era muito boa, Esté honrou Mardoqueu e deu a ele uma posição especial na função de juiz. Tudo isso aponta para alguém que realmente cuidou de Esté como uma filha, alguém que foi um bom pai. Aqueles dias, meus irmãos, eram dias difíceis, onde sustentar sua família já era um trabalho árduo. Adotar uma criança implicaria em aumentar as suas dificuldades de provisão e manutenção das necessidades da família. Mardoqueu adotou aquela criança, sem nunca imaginar o que ela se tornaria. Eu penso que talvez ele tivesse uma expectativa boa sobre Esté, como todo pai tem sobre os seus filhos. A expectativa de que um dia ela se tornaria uma boa mulher, uma mulher de caráter. Mas Esté tornou-se rainha e não somente isso. A história continua e nós vamos ver mais adiante que ela foi usada por Deus como um meio para salvar toda a nação de Israel. Meus irmãos, a Bíblia nos apresenta muitas histórias assim, histórias de reviravolta. José saiu da condição de escravo para se tornar governador do Egito. O homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, e foi usado por Deus para salvar sua família, a descendência de Abraão, com quem Deus havia feito um pacto. O livro dos Juízes, no capítulo 11, fala sobre um homem pouco conhecido no nosso meio cristão, mas o nome dele era Jefté. A Bíblia diz que a mãe de Jefté era uma prostituta. O seu pai o criou juntamente com a sua madrasta, mas quando os filhos desse casal ficaram adultos, eles expulsaram Jefté para que Jefté não participasse da herança da família, porque Jefté era filho de uma outra mulher, ainda mais uma prostituta. O drama de Jefté aumenta porque a Bíblia diz que ele fugiu para outra cidade. E ali um bando de vadios uniu-se a Jefté e seguiam Jefté. Meus irmãos, Jefté virou o líder dos marginais daquela época. Certamente, Jefté era um desses garotos que as pessoas diziam, esse aí não vai dar em nada. Mas a vida é cheia de reviravoltas. E um dia o povo entrou em guerra. E eles precisavam de ajuda e a Bíblia diz que Jefté era um guerreiro valente. E Deus levantou Jefté como um dos juízes para libertar o seu povo, a descendência de Abraão, com quem ele havia feito um pacto. Numa outra história, um dia o rei Saul enlouqueceu. E Deus precisou levantar outro rei no lugar de Saul. O profeta Samuel foi então até a casa de Jessé, mandou chamar todos os filhos de Jessé. Jessé chamou todos os filhos, menos Davi, o filho caçula. A presença de Davi era irrelevante, não fazia muita diferença. Não havia grandes expectativas sobre Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. E aí Deus usa Davi, levantou Davi para liderar Israel como um dos maiores reis da história de Israel. Esse Israel que é a descendência de Abraão, com quem Deus havia feito um pacto. Veja comigo o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27.
a esse respeito, cooperando com essas histórias. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Meus irmãos, nas mãos de Deus, a órfã vira uma rainha libertadora. O escravo, como José, vira governante. O marginal Jefté vira herói. O pastor de ovelhas vira rei de Israel e toda a história pode ser redimida e pode ter o seu final transformado. Nós somos o povo de Deus. Espiritualmente, nós somos a descendência de Abraão com quem Deus fez um pacto. E esse Deus que usou Esther, José, Jefté, Davi, ele pode nos usar. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode fazer uma reviravolta na nossa vida. Deus é especialista em reviravoltas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, não importa quem você é, nem o que você fez, nem o que fizeram com você, Deus pode transformar a sua história como transformou a de Esther. Tem esperança. O seu barco pode parecer que está afundando, mas às vezes, para andarmos sobre as águas, o nosso barco precisa afundar mesmo. Mas o barco afundando não é o fim da sua história. Nós cremos em um Deus que intervém e muda a nossa história. Em segundo lugar, Deus quer te levantar como Mardoqueu. Você crê nisso? Pare de olhar para suas próprias necessidades e comece a procurar uma forma de ajudar com o crescimento de outros. Procure alguém que você possa cuidar, que você possa dar assistência. Alguém a quem você possa servir. Seja Mardoqueu na vida de alguém. Seja fiel e cuide bem daquilo que Deus tem te confiado. Anos atrás eu aprendi algo muito valioso para a minha vida, muito valioso para o meu ministério. Eu aprendi que uma grande obra é fruto de uma pequena obra, cuidada com fidelidade. Uma grande obra é fruto de uma pequena obra, cuidada com fidelidade. Mardoqueu recebeu Esther como uma órfã, uma pequena obra, mas ele cuidou dela com fidelidade e ela se tornou uma grande mulher. Ela não nasceu assim, meus irmãos, ela se tornou assim, porque alguém cuidou dela. 50 anos atrás, um missionário americano veio para o nosso interior para evangelizar. Para fazer os cultos, ele decidiu armar uma tenda, como essas tendas de circo, em parte por falta de recurso financeiro e em parte porque ele queria atrair crianças da redondeza. Mas, meus irmãos, começar uma igreja com crianças não parece uma boa estratégia. Criança não cuida de ninguém. Criança não dá oferta. Cá para nós, meus irmãos, criança só dá trabalho. Mas tem dois aspectos importantes aí. O primeiro é que atraindo as crianças, você atrai os pais. O segundo é que as crianças crescem. E se você cuidar delas com fidelidade, você vai colher bons frutos disso. Entre essas crianças que estão aí, você pode tentar achar a minha mãe aí no meio, lá na cidade de Currais Novos. E aí o tempo passou. Essas crianças já adultas passaram a assumir lideranças na igreja.
A minha mãe, por exemplo, evangelizou muitas pessoas que, por sua vez, evangelizaram outras pessoas. Algumas dessas pessoas se tornaram pastores. Eu me tornei pastor e missionário. Mas, meus irmãos, tudo isso começou ali, naquela tenda. Sem estrutura, sem conforto, sem dinheiro, sem marketing, com um monte de criança, mas com um homem disposto a cuidar daquela pequena obra com fidelidade. O resto, meus irmãos, Deus faz. O resto é com Deus. Uma grande obra é fruto de uma pequena obra, cuidado com fidelidade. Em 1 Coríntios 4, Paulo diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E hoje, meus irmãos, nós celebramos o Dia das Mães. Eu quero parabenizar cada uma das mães da nossa igreja, especialmente a minha mãe, é claro. Ser mãe não é algo fácil, não há um manual de instrução para isso. Mas eu quero encorajar cada uma das mães a continuar se empenhando nesse ministério. Ser mãe é um ministério. É o ministério de formar filhos que glorifiquem a Deus. Seus filhos podem vir a ser uma grande obra, mas eles não nascem assim. Eles nascem como uma pequena obra, provavelmente muito trabalhosa. Você possivelmente nunca será uma mãe perfeita. Eu não acredito que isso existe. Toda mãe erra. Mas se você cuidar dessas crianças com fidelidade, elas se tornarão servos e servas do Senhor. Se tornarão líderes. Se tornarão profissionais honestos, bem reconhecidos, bem vistos, queridos. Se tornarão pastores, se tornarão missionários, se tornarão pessoas de caráter, comprometidas com Deus. Ainda que por um momento eles possam se afastar da fé. Quando Esté chegou à casa de Mardoqueu, ela veio como uma criança órfã. Como toda criança órfã, com as suas marcas. Mas um dia, ela se tornou rainha e Deus a usou para salvar o seu povo. Quem sabe, essa criança que hoje pode ser tão trabalhosa e difícil de lidar, um dia Deus não fará uma reviravolta na vida dela. E de repente você vai ver o deserto florescer. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela bendita esperança que nós temos no Senhor, dessas reviravoltas, de que nós não estamos fadados a um destino cruel, ruim, maldito, mas que o Senhor pode nos usar para algo especial, o Senhor pode mudar a nossa história. Venha, Pai, sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias, trazer cura, intervenção, transformação e renovo. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana. Enquanto você pega o seu cálice e o seu pão, os elementos da ceia, vamos cantar juntos, olhando para a cruz de Cristo, reconhecendo o seu sacrifício, que estamos quebrantados diante do teu altar. Vamos dizer isso juntos como igreja. Aleluia. Sofrer participar da sua obra, vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Diga: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me levou, trouxe minha vida. Celebre. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça e a paz. Glória a Deus pela sua palavra, que o Senhor aplique a sua verdade no nosso coração dia após dia, e que sejamos transformados e nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Esse é aquele momento tão especial, tão aguardado por todos nós, de celebração da ceia do Senhor. Espero que você já tenha separado os elementos, o pão e o vinho ou o suco de uva, para que juntos a gente possa celebrar esse memorial que Jesus deixou como uma ordenança, a fim de que nos lembremos da sua morte
do seu sacrifício em nosso favor e também da sua ressurreição. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler a partir do versículo 6. O profeta Isaías é considerado o principal profeta messiânico do Antigo Testamento, a tal ponto que ele é conhecido como o profeta evangélico, e o seu livro é conhecido como o Quinto Evangelho, mesmo tendo sido escrito há cerca de 700 anos antes de Cristo. Mesmo com um distanciamento histórico tão grande, Isaías faz profecias muito precisas acerca da pessoa e da obra de Jesus, a respeito da sua vida, da sua obra, do seu sacrifício. Ele expõe isso com detalhes impressionantes, e a gente vai ver algumas dessas profecias no texto que passaremos a ler a partir de agora. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto lhe derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. É impressionante que mesmo tanto tempo antes de Jesus ter vindo a essa terra como o Verbo encarnado, um profeta tenha descrito com tanta precisão a sua obra. E não apenas a obra de Jesus, mas também a condição humana. No versículo 6, ele expõe a situação de todos nós. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 13, todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. O homem já nasce com a natureza corrompida, inclinado para o mal, inclinado para distanciar-se de Deus e dos seus mandamentos. Como ovelhas desgarradas, nós nos afastamos do nosso pastor. Mas felizmente, conforme diz o relato do profeta, esse não é o fim da nossa história. Jesus Cristo vem ao mundo, participa da história e ele intervém em nosso favor. Como ovelha muda, ele se entrega para o matadouro. Ele assume a culpa pelos nossos pecados e sofre em nosso lugar a justa consequência deles. O mesmo apóstolo Paulo que eu mencionei há pouco diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a justa recompensa para aqueles que transgridem a lei de Deus é a morte eterna. Entretanto, Cristo levou sobre si essa punição. A morte que seria devida a mim e a você que me assiste agora. Não mais é a nossa sentença final, porque Jesus Cristo decidiu entregar-se, dar a sua vida voluntariamente, para que nós não precisássemos passar por isso. Glória a Deus por isso. No versículo 11, o profeta Isaías vai dizer: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos,
e levará a iniquidade deles. Meus irmãos, a mesa da ceia do Senhor é a mesa daqueles cuja iniquidade foi levada por Cristo. Aqueles que foram justificados, que se encaixam nesse perfil descrito pelo profeta. Eu louvo a Deus porque a nossa salvação não depende de nós mesmos. Se assim fosse, nenhum de nós poderia se considerar salvo. Salvação não é algo que pode ser comprado ou ser conquistado com o próprio mérito de cada um de nós. Estaríamos perdidos se fosse assim. Salvação é uma obra conquistada e consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus pelo momento da ceia, pelo momento da mesa, de estarmos juntos como família. Na cultura judaica, na nossa também, mas principalmente na judaica, a mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar da família, só os íntimos participam desse momento. E Jesus nos coloca esse memorial da mesa, da família, para todos aqueles que foram justificados, que tiveram as suas iniquidades perdoadas, tiveram seus pecados lançados sobre Jesus na cruz do Calvário e foram por ele perdoados. Amém? Se você já preparou os elementos, já tome posse deles, já fique aí com eles na mão. E nós vamos ler o texto clássico da ceia que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler dos versículos 23 a 26. Eu peço que você, por favor, espere até que eu dê o comando para que a gente possa beber do cálice e comer do pão juntos, tá bom? Vamos à leitura. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos orar antes de comermos do pão e bebermos do cálice? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos concede o privilégio de fazer parte da mesa dos justificados, da mesa daqueles cuja iniquidade foi lançada sobre Cristo na cruz do Calvário e por ele foi perdoada. Muito obrigado, Pai, porque nós não temos méritos para lhe apresentar. Nós não temos uma vida que seja digna da tua salvação, do teu favor, da tua graça nas nossas vidas. Ela é imerecida. Nós te louvamos por tão grande amor, que mesmo quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer, estávamos de mãos completamente vazias e sujas, o Senhor decidiu voluntariamente nos amar e pagar o preço pela nossa salvação, pagar o preço pela comunhão que temos. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, que agora cearão junto comigo, que em breve nós possamos estar juntos, fazendo esse mesmo memorial, mas de uma forma presencial, para que possamos partilhar de uma forma ainda mais intensa desse momento. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço e rendo glórias ao teu nome. Amém. Meus irmãos, tomem aí o cálice, o pão e vamos juntos participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado em nosso favor, pelo teu corpo que foi humilhado, espancado, agredido, que foi exposto, sofrendo a sentença que cabia a nós. Nunca nos permita esquecer, Pai, de tão grande favor que nós recebemos. Que o nosso coração sempre seja grato a Ti. Que a nossa vida sempre seja uma oferta de louvor ao Senhor, celebrando a salvação que de Ti recebemos. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Abençoa cada um dos meus irmãos que está partilhando da ceia nesse momento. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, que Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana, mas o nosso culto ainda não acabou. Nós temos ainda um pequeno vídeo direcionado às nossas queridas mamães. Feliz Dia das Mães para todas vocês, que Deus as abençoe, vocês são extremamente importantes para todas nós. E nós preparamos uma singela homenagem para que você se sinta abraçada nessa data. Infelizmente não podemos ainda dar aquele abraço apertado do jeito que gostaríamos, mas essa foi uma forma que encontramos de expressar o nosso amor por todas vocês. Que Deus abençoe a todos e especialmente a vocês, mamães da Igreja Bereana. Todas as mães merecem um abraço. Um abraço para dizer quanto seus filhos são apaixonados por elas. Um abraço para agradecer por tudo. As comidinhas gostosas, os ensinamentos de todo dia e até a disciplina. Mas em tempo de coronavírus, algumas mães não podem receber abraço, nem beijo, nem mesmo uma visita. O que fazer? Vamos abraçar nossas mãezinhas que podem ser abraçadas. E pedir a Deus em oração para abraçar todas as mães. Porque todo dia é dia das mães, mas hoje é seu dia especial. Sinta-se abraçada e amada pelo nosso Papai do céu.